Davi não pediu para sair do vale. Ele aprendeu a não ter medo dentro dele. E foi exatamente no lugar mais escuro da sua vida que ele descobriu o segredo que pode mudar a sua mente para sempre. O Salmo 23 não é apenas uma oração de conforto, mas um código espiritual que quase ninguém percebe. Milhões de pessoas repetem: "O Senhor é meu pastor" todos os dias, mas ignoram um detalhe escondido no texto que pode mudar completamente a forma como você pensa, sente e até reage aos problemas da sua vida. Existe uma mensagem ali que não fala apenas de proteção, mas de transformação mental profunda. E quando você entender esse segredo, você nunca mais vai ler esse salmo da mesma forma. Fica comigo até o final, porque o último ponto revela algo que pode reprogramar a sua mente para sempre. Existe um salmo que você provavelmente já ouviu tantas vezes que quase perdeu o poder de surpreendê-lo. Está gravado em lápides de cemitério, bordado em almofadas de sala, recitado em cultos e repetido em funerais. Mas hoje, eu preciso te dizer uma coisa que pode mudar para sempre a forma como você lê essas palavras. O Salmo 23 não é apenas um poema de consolo. Ele é um mapa. Um mapa para a mente renovada, para a alma restaurada, para o coração que aprendeu a caminhar com Deus, mesmo quando não consegue enxergar o próximo passo. E o segredo que está escondido nessas 6 pequenas estrofes vai muito além do que qualquer leitura rápida poderia revelar. Este salmo não foi escrito para ser lido em momentos de desespero apenas. Ele foi escrito para ser habitado, para ser vivido por dentro, para ser respirado nos momentos em que a mente está em guerra consigo mesma e o coração não sabe mais em que direção caminhar. Charles Spurgeon, aquele homem que pregou a palavra de Deus com uma chama que iluminou toda uma geração, disse certa vez que o Salmo 23 é o salmo favorito da cristandade. Um prado de primavera onde a relva cresce verde e abundante. E eu concordo com Spurgeon, mas quero ir um passo mais fundo, porque o que Davi escreveu naquele momento não era apenas poesia. Era testemunho. Era a descrição de uma mente que havia encontrado repouso onde o mundo só oferecia agitação. Pense por um instante em quem foi Davi antes de escrever esse salmo. Ele foi um pastor de ovelhas, um menino esquecido nos campos enquanto os irmãos eram apresentados ao profeta Samuel. Ele foi alguém que conheceu a solidão antes de conhecer a glória. Ele fugiu de Saul. Ele chorou em cavernas. Ele cometeu erros que o perseguiram por anos. E ainda assim, foi exatamente esse homem que escreveu as palavras mais poderosas sobre paz que a história já registrou. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Essa não é a fala de alguém que nunca sofreu. É a declaração de alguém que sofreu profundamente e ainda assim escolheu a fé. E aqui está o primeiro segredo que quero te mostrar hoje. O Salmo 23 não é para quem nunca passou por vales escuros. É exatamente para quem já conheceu a escuridão e precisa de uma luz para continuar caminhando. Spurgeon dizia que a Bíblia não é um livro de filosofia para mentes ociosas. É um livro de vida para corações que sangram. E quando você lê o Salmo 23 com essa perspectiva, algo muda. Cada versículo começa a falar não só para os seus ouvidos, mas para o lugar mais fundo da sua alma. Aquele lugar onde as dúvidas moram, onde o medo tenta instalar sua tenda, onde o cansaço às vezes parece mais real do que a esperança. E é justamente aí que este salmo entra como luz num quarto escuro, não com estrondo, não com alarme, mas com a suavidade de um pastor que conhece cada ovelha pelo nome, que sabe onde ela está com fome, onde está com medo, onde está perdida. A palavra pastor em hebraico é ra'á, e ela carrega em si uma ideia muito mais rica do que simplesmente alguém que guia animais. Ela fala de alguém que nutre, que cuida, que conhece profundamente aquilo que está sob sua responsabilidade. Quando Davi diz, "O Senhor é o meu pastor", ele não está fazendo uma declaração teológica distante. Ele está dizendo, Deus me conhece, Deus me vê, Deus se importa com o que acontece comigo. E essa verdade, meu amigo, minha amiga, é o fundamento sobre o qual todo o resto deste salmo se apoia. Porque se Deus é o seu pastor, então a falta não é sua herança. O abandono não é o seu destino. A confusão não é a sua morada definitiva.
Há um guia que conhece cada vale por onde você vai passar, e ele já foi à frente para preparar o caminho. Mas por que então tantas pessoas que conhecem esse salmo de memória ainda vivem com a mente em tormento? Por que tantos cristãos que recitam essas palavras ainda acordam às 3 da manhã com o coração apertado e a cabeça cheia de perguntas sem resposta? Essa é a pergunta que quero que você carregue enquanto avançamos juntos nessa pregação, porque a resposta está no próprio Salmo, escondida entre as linhas, esperando por olhos que queiram realmente ver. Spurgeon escreveu em seu comentário sobre os Salmos que há uma diferença enorme entre conhecer as Escrituras e habitar as Escrituras. Muitos sabem o que a Bíblia diz. Poucos deixam que o que a Bíblia diz os transforme por dentro. E é exatamente essa transformação interior que o Salmo 23 foi escrito para produzir. Porque no final das contas, o segredo oculto nesse salmo não é uma fórmula mágica, não é um ritual, não é uma repetição de palavras que vai automaticamente mudar sua vida. O segredo é um relacionamento. É a descoberta de que você tem um pastor que não dorme, que não se distrai, que não abandona. E quando essa verdade desce da cabeça para o coração, ela começa a mudar a forma como você pensa, como você reage, como você enfrenta os dias difíceis. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faço um convite sincero. Fique conosco. Aqui a palavra de Deus é tratada com seriedade e com amor, porque acreditamos que a verdade bíblica tem o poder de transformar vidas reais, com problemas reais, em dias reais. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nada do que ainda vem pela frente. E antes de continuarmos, quero te convidar para algo especial. No primeiro comentário fixado deste vídeo, você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Se você sente que sua vida espiritual está seca, distante, sem fôlego, esse material foi feito para alguém exatamente como você. Não como mais uma obrigação religiosa, mas como um caminho gentil de volta para os braços do Pai. Davi não escreveu o Salmo 23 sentado numa cadeira confortável, com tempo livre e coração tranquilo. Ele escreveu esse salmo com as marcas da vida nas mãos. E é por isso que cada palavra carrega um peso que só quem já sofreu consegue reconhecer. Quando ele diz "Ele me faz repousar em pastos verdejantes", não é uma imagem decorativa, é uma confissão. É o testemunho de alguém que um dia estava tão esgotado que precisou ser conduzido até o descanso porque já não conseguia encontrá-lo sozinho. E aqui começa um dos segredos mais profundos deste salmo. Perceba a expressão, "Ele me faz repousar". Não diz que Davi escolheu repousar. Não diz que Davi se sentiu motivado a descansar. Diz que o pastor o conduziu até o repouso. Isso nos revela algo fundamental sobre a natureza de Deus e sobre a condição humana. Muitas vezes, nós não sabemos repousar, não sabemos parar. A nossa mente continua girando mesmo quando o corpo pede socorro. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. O pastor não empurra as ovelhas, ele as guia. E há uma diferença enorme entre ser empurrado e ser guiado. Ser empurrado é pressão, ser guiado é cuidado. E Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que uma ovelha exausta não aprende, não cresce, não floresce. Por isso ele conduz até o repouso antes de exigir o caminho. Pense na sua mente por um momento. Não a sua mente no domingo de manhã, bem vestida e sorridente na igreja. Pense na sua mente às 2 da manhã, quando o silêncio da noite parece gritar mais alto do que qualquer palavra de consolo. Pense na sua mente nos momentos em que você sorri para o mundo, enquanto por dentro sente que está se desfazendo aos poucos. É exatamente para essa mente que o versículo 2 do Salmo 23 foi escrito. Águas tranquilas em hebraico é me-menuhot, que pode ser traduzido literalmente como águas de repouso. Não são águas agitadas, não são corredeiras barulhentas, são águas que não ameaçam, são águas que restauram. E o pastor leva a sua ovelha até exatamente esse tipo de água, porque ele sabe que uma ovelha assustada não bebe de águas revoltas. Ela precisa de calma para se aproximar. Isso nos diz algo muito precioso sobre como Deus trabalha na nossa vida. Ele não nos força a beber da paz. Ele nos conduz até ela.
Ele cria as condições para que o nosso coração possa finalmente abaixar a guarda e receber o que precisa. Mas muitas vezes nós resistimos. Continuamos correndo quando Ele nos chama ao repouso. Continuamos nos preocupando quando Ele nos oferece paz. E então nos perguntamos, por que estamos tão vazios? O versículo 3 continua: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3. Veja a sequência divina que Davi descreve. Primeiro o repouso, depois a restauração da alma e só então o caminho. Deus não nos manda caminhar antes de nos restaurar. Ele sabe que uma alma vazia não tem forças para seguir a senda certa. Antes de exigir obediência, Ele oferece renovação. E que palavra poderosa é essa? Refrigera. Em hebraico, shuv, que significa literalmente trazer de volta, restaurar, fazer retornar. A alma que estava perdida, Ele traz de volta. A alma que estava seca, Ele umedece. A alma que estava cinza de tanto carregar peso, Ele pinta de novo com as cores da esperança. Essa é a obra do pastor, não apenas guardar a ovelha, mas restaurá-la quando ela se perde de si mesma. Quantos de nós já nos perdemos de nós mesmos? Quantos já chegaram a um ponto em que olharam para o espelho e não reconheceram mais quem estava ali? O cansaço tem esse poder terrível de roubar a identidade. O peso das responsabilidades, das decepções, das batalhas espirituais que ninguém vê, pode fazer com que uma pessoa vá perdendo aos poucos a consciência de quem ela é em Deus. E é aí que o Salmo 23 se torna uma âncora. Uma voz que diz: você não está perdido de vez. Há um pastor que sabe onde você está. Há braços que estão se movendo em sua direção agora mesmo, não para te julgar, mas para te trazer de volta, para refrigerar o que está árido, para restaurar o que está quebrado. Mas repare, o Salmo diz que Ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que o caminho que Deus traça não é necessariamente o caminho mais fácil. É o caminho certo, e há uma diferença crucial entre esses dois caminhos. O caminho mais fácil muitas vezes nos leva para longe de onde precisamos estar, mas o caminho certo, mesmo quando é íngreme, nos conduz ao lugar onde a alma finalmente encontra o que estava procurando. E aqui está uma verdade que a maioria das pessoas evita ouvir. Às vezes Deus nos guia por caminhos difíceis, não porque nos abandonou, mas porque nos ama demais para nos deixar tomar o atalho errado. O pastor conhece o terreno que a ovelha desconhece. Ele enxerga o que está à frente, quando a ovelha só vê o que está ao redor. E é exatamente por isso que confiar no guia é mais importante do que entender cada passo do caminho. A fé que o Salmo 23 nos chama a ter não é uma fé que exige respostas antes de dar o próximo passo. É uma fé que aprende a caminhar mesmo sem ver o destino completo, porque confia na mão que está segurando a sua. E quando essa fé se instala na mente, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder espaço, a ansiedade começa a recuar, e a paz que excede todo o entendimento começa a guardar o coração e a mente, exatamente como o apóstolo Paulo descreveu em Filipenses 4, versículo 7. Há um versículo no Salmo 23 que a maioria das pessoas recita rapidamente, como se tivesse pressa de passar por ele. É o versículo 4, e é exatamente esse versículo que guarda um dos segredos mais transformadores de todo o Salmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Salmo 23, versículo 4. Leia de novo. Devagar, porque Davi não disse que nunca passaria pelo vale. Ele disse que não teria medo mesmo passando. Essa é uma distinção que pode mudar completamente a forma como você enfrenta as suas provações. Muita gente ora pedindo para não entrar no vale. Pede para ser poupada da dor, do luto, da perda, da crise. E não há nada de errado em pedir isso. Mas o Salmo 23 nos prepara para algo mais profundo. Nos prepara para caminhar pelo vale sem sermos destruídos por ele. Porque a promessa de Deus nem sempre é a ausência do sofrimento. É a presença dele dentro do sofrimento. Tu estás comigo. São apenas 3 palavras em português, mas elas carregam o peso do universo inteiro. Não, tu estarás comigo quando eu melhorar.
Não, tu estarás comigo quando eu merecer. Tu estás comigo agora, neste momento, neste vale, nesta escuridão, nesta hora em que tudo parece desmoronar. A presença de Deus não é um prêmio para quem venceu, é uma companhia para quem ainda está lutando. E o profeta Isaías confirma essa verdade com palavras que ecoam através dos séculos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Perceba, não diz se passares, diz quando passares. Porque Deus, em sua onisciência, já sabe que o vale faz parte do caminho, e Ele já providenciou sua presença para cada passo dentro dele. Mas há algo ainda mais revelador na palavra que Davi usa nesse versículo. Em hebraico, vale da sombra da morte é Jetsalmavet, uma palavra composta que literalmente significa sombra profunda ou sombra mortal. Não é necessariamente o vale da morte física. É o vale onde a sombra é tão densa que parece morte, onde o desânimo é tão profundo que parece fim, onde a angústia é tão pesada que parece que não há saída. Você já esteve nesse vale? Não precisa responder em voz alta, mas deixe a pergunta pousar no seu coração. Aquele período em que a vida perdeu a cor. Aquela temporada em que você se levantava de manhã sem saber muito bem para quê. Aquele tempo em que a fé parecia distante e as orações pareciam bater no teto e voltar sem resposta. Se você já esteve lá, então você sabe exatamente do que Davi está falando. E Davi não escreveu esse versículo como teoria. Ele escreveu da memória. Ele esteve naquele vale. Ele conheceu a densidade daquela sombra. E foi exatamente lá, no lugar mais escuro de sua jornada, que ele descobriu algo que nenhum dia de sol havia sido capaz de lhe ensinar. Que o pastor não abandona a ovelha no vale. Ele entra no vale junto com ela. O teu cajado e o teu bordão me consolam. O cajado era o instrumento com o qual o pastor protegia o rebanho dos predadores. O bordão era o apoio com o qual ele guiava cada ovelha pelo caminho seguro. E Davi diz que ambos o consolam. Isso significa que a proteção de Deus e a direção de Deus são fontes de consolo, mesmo quando o caminho ainda é sombrio. Mesmo quando você não vê a saída, saber que Ele está protegendo e guiando já é suficiente para continuar. E aqui está um segredo que a mente carnal nunca vai entender. O consolo cristão não depende da resolução imediata do problema. Ele nasce da certeza da presença divina em meio ao problema. É possível estar em paz dentro da tempestade. Não porque a tempestade acabou, mas porque aquele que domina os ventos e as águas está no barco com você. Isso é o que Jesus demonstrou no mar da Galileia, e é o que o Salmo 23 proclama com a mesma autoridade. Marcos 4, versículo 39, descreve o momento em que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquieta-te, cala-te." E houve uma grande bonança. Mas antes disso, enquanto a tempestade rugia, Jesus estava dormindo no barco. Dormindo. Não porque estava alheio ao perigo, mas porque a tempestade não tinha poder sobre ele. E quando você percebe que o mesmo Senhor que dormiu no barco é o mesmo pastor que caminha com você pelo vale, algo muda na sua mente. O medo começa a perder o seu domínio. Porque o medo só tem poder sobre aquilo que você acredita estar enfrentando sozinho. Mas quando a revelação da presença de Deus se torna real para você, não apenas como doutrina, mas como experiência viva, o medo encontra um adversário que não consegue vencer. A perfeita paz que Isaías 26, versículo 3 descreve, aquela que é prometida para quem tem a mente firmada em Deus, não é uma paz que ignora a realidade, é uma paz que a transcende. E é exatamente essa paz que o Salmo 23 quer instalar na sua mente. Não a paz da ingenuidade, não a paz de quem fecha os olhos para os problemas, mas a paz profunda de quem aprendeu que o vale tem um fim, que o pastor conhece a saída e que você não está caminhando sozinho. Essa revelação, quando desce do intelecto para a alma, tem o poder de mudar para sempre a forma como você pensa, como você reage e como você vive cada dia desta jornada. Depois de guiar a ovelha pelo vale mais sombrio, o pastor faz algo que nenhuma mente humana esperaria. Ele não a conduz imediatamente para um lugar de repouso silencioso.
Ele prepara uma mesa. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Leia essa frase com cuidado, porque ela é uma das imagens mais audaciosas de toda a Bíblia. Deus não apenas te protege dos inimigos, Ele te abençoa na frente deles. Isso precisa ser entendido em toda a sua profundidade, porque muitos de nós carregamos uma teologia que diz: primeiro, afasta os inimigos, depois, me abençoa. Primeiro resolve o problema, depois me dá paz. Primeiro limpa o caminho, depois eu consigo andar. Mas o Salmo 23 derruba essa teologia com uma imagem poderosa: a mesa posta, o banquete servido e os inimigos ainda presentes ao redor. Deus não precisa eliminar toda a oposição para te honrar. Ele é capaz de te ungir, de te promover, de te restaurar, de te abençoar de forma tão visível que todos ao redor conseguem ver a mão de Deus sobre a sua vida, mesmo aqueles que torcem contra você. A mesa posta diante dos inimigos não é uma cena de guerra, é uma cena de honra. É Deus dizendo ao mundo: essa pessoa é minha e eu cuido dos meus. Pense em José, filho de Jacó. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Em nenhum momento parecia que havia uma mesa sendo posta. Parecia apenas que havia uma vida sendo destruída. Mas Gênesis 41, versículo 41, registra o momento em que o faraó disse a José: eis que te tenho constituído sobre toda a terra do Egito. A mesa foi posta. E quem estava ao redor? Os mesmos irmãos que um dia o venderam por 20 moedas de prata. A história de José é a prova viva de que Deus tem o hábito de promover exatamente diante daqueles que tentaram nos destruir. Não por vingança, mas por glória, para que quando a bênção chegar, ninguém consiga negar que foi a mão de Deus que agiu. E isso tem um poder imenso sobre a mente humana. Quando você começa a crer que Deus é capaz de te honrar, mesmo no meio da adversidade, você para de gastar energia tentando provar seu valor para quem nunca quis reconhecê-lo. O versículo continua: unges a minha cabeça com óleo. No contexto bíblico, ungir a cabeça com óleo era um gesto de honra, de hospitalidade, de consagração. Era o sinal de que alguém havia sido escolhido, apartado, reconhecido. E quando o pastor unge a cabeça da ovelha, ele não está apenas curando os ferimentos do caminho. Ele está declarando uma identidade. Está dizendo: você não é qualquer ovelha perdida no campo. Você é escolhida. Você tem um propósito. Você pertence a mim. E essa identidade, meu irmão, minha irmã, é exatamente o que o inimigo passa a vida tentando destruir. Porque ele sabe que uma pessoa que conhece sua identidade em Deus não pode ser facilmente derrubada. A mentira mais antiga que o diabo usa é a mesma que usou no Éden. Você não é suficiente, você não é digno, você não é escolhido. E quando essa mentira encontra terreno numa mente que não está ancorada na palavra, ela cresce como erva daninha e sufoca tudo o que Deus plantou. Mas o Salmo 23 é um antídoto para essa mentira. Cada versículo é uma declaração de identidade. Você tem um pastor, você é guiado, você é restaurado, você é acompanhado, você é honrado, você é ungido. E o salmista ainda fecha essa imagem com uma das frases mais doces de toda a Escritura: o meu cálice transborda. Não diz que o cálice está cheio, diz que ele transborda. A bênção de Deus não é medida, ela excede a medida. O apóstolo Paulo capturou esse mesmo pensamento em Efésios 3, versículo 20, quando escreveu que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não apenas o suficiente, não apenas o necessário, infinitamente mais. E essa é a natureza do pastor que Davi descreve. Não um Deus que dá o mínimo para que a ovelha sobreviva. Um Deus que faz o cálice transbordar, porque a generosidade faz parte da sua natureza. E aqui está um segredo que a mente renovada precisa aprender a guardar. A gratidão pelo cálice que transborda começa antes do transbordamento. Começa quando você olha para o vale que ainda está atravessando e escolhe agradecer ao pastor que está caminhando com você. Começa quando você olha para a mesa que ainda está sendo preparada e agradece pelo banquete que está por vir. Essa postura de fé antecipada é o que separa uma mente transformada de uma mente ainda prisioneira das circunstâncias.
O escritor de Hebreus nos lembra, em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é sentimento, é certeza. E a certeza não depende de ver o resultado para acreditar na promessa. Ela descansa na fidelidade de quem prometeu. E se o pastor prometeu uma mesa, uma unção e um cálice transbordante, então a ovelha pode descansar sabendo que o banquete já foi preparado, mesmo que ela ainda esteja caminhando em direção a ele. Quando essa verdade desce fundo na alma, a mente para de ser governada pelo pânico das circunstâncias e começa a ser governada pela paz da promessa. E é exatamente essa mudança de governo interior que o Salmo 23 veio produzir na sua vida. Chegamos ao versículo final do Salmo 23, e ele é uma declaração que tem o poder de reorientar toda a sua perspectiva sobre o futuro. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23, versículo 6. Perceba que Davi não diz que vai perseguir a bondade de Deus. Ele diz que a bondade de Deus o perseguirá. Essa inversão é extraordinária e merece toda a sua atenção. Em hebraico, a palavra usada para seguirão é hadaf, que em outros contextos bíblicos é traduzida como perseguir com intensidade, como um exército que segue o inimigo até capturá-lo. Davi usou uma palavra de guerra para descrever a bondade de Deus, como se dissesse: a misericórdia do Senhor não vai simplesmente caminhar atrás de você, ela vai te perseguir, ela vai te alcançar, ela não vai desistir de você. Isso quebra um dos maiores enganos que a mente humana carrega sobre Deus. Muitos acreditam, no fundo do coração, que precisam ser bons o suficiente para merecer a bondade divina, que precisam acertar mais do que erram para que a misericórdia de Deus continue ativa em sua vida. E quando erram, quando caem, quando falham, sentem que a bondade de Deus recuou, que a presença do pastor foi embora, que estão sozinhos de novo. Mas o Salmo 23 não ensina isso. Ele ensina que a bondade e a misericórdia são companheiras constantes, não recompensas ocasionais. Elas não aparecem quando você merece. Elas te seguem porque Deus escolheu amar você com um amor que não depende do seu desempenho. E isso, para uma mente que foi ensinada a ganhar cada migalha de aprovação, é uma revolução interior que leva tempo para ser completamente absorvida. As Lamentações de Jeremias 3, versículos 22 e 23, afirmam que as misericórdias do Senhor não têm fim, que as suas compaixões não se esgotam e que se renovam cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. Cada manhã. Não cada vez que você acerta, não cada vez que você ora por tempo suficiente ou lê capítulos suficientes da Bíblia. Cada manhã, sem exceção, a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. Isso é fidelidade divina, e ela não vacila diante das suas fragilidades. E aqui está um dos segredos mais libertadores que o Salmo 23 carrega. Você não precisa correr atrás da bênção de Deus. Você precisa caminhar com o Deus da bênção. Porque quando você está com o pastor, a bondade e a misericórdia já estão no seu encalço. Elas fazem parte do pacote. Elas são inseparáveis da presença dele. E quando a sua mente compreende isso de verdade, ela para de viver na tensão constante de tentar ser suficiente e começa a viver no descanso de quem já foi aceito. Romanos 8, versículos 38 e 39, declara com uma força que ecoa por toda a eternidade que nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundeza, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma criatura, nenhuma circunstância, nenhum fracasso, nenhuma temporada de sombra, nada consegue arrancar você dos braços do pastor. E é com essa certeza que Davi encerra o Salmo com a declaração mais audaciosa de todas: habitarei na casa do Senhor para sempre. Não diz que vai visitar a casa do Senhor de vez em quando. Não diz que vai passar por lá quando precisar de ajuda. Diz que vai habitar, que vai morar, que vai permanecer. E essa palavra, habitar, carrega em si uma intimidade que vai muito além da religiosidade de domingo. Habitar na casa do Senhor é viver em comunhão contínua com Deus.
É não ter mais esse sentimento de que Deus é um ser distante que precisa ser aplacado, mas reconhecer que Ele é o lar, o abrigo, o lugar onde a alma finalmente se sente em casa. E essa intimidade não é reservada para os grandes teólogos ou para os santos canonizados. Ela é oferecida a cada pessoa que escolhe, dia após dia, caminhar com o pastor. João 15, versículo 4, registra as palavras de Jesus com uma clareza que não deixa dúvidas. Permanecei em mim e eu em vós. Permanecer, habitar, ficar. Essa é a essência da vida espiritual que o Salmo 23 descreve. Não uma vida de encontros esporádicos com Deus, mas uma vida vivida dentro da consciência constante da sua presença. Uma vida onde cada decisão, cada pensamento, cada reação começa a ser filtrada pela pergunta: o meu pastor aprovaria esse caminho? E quando essa forma de viver se torna um hábito, quando a presença de Deus deixa de ser apenas um recurso de emergência e passa a ser o ambiente natural da sua existência, algo profundo e permanente acontece na sua mente. Os pensamentos de medo começam a ter menos espaço porque a fé ocupa mais lugar. A ansiedade começa a perder força, porque a confiança no pastor se torna mais real do que os problemas ao redor. A mente, que antes era um campo de batalha, começa a se tornar um lugar de repouso. E esse é o segredo final, o segredo mais precioso que o Salmo 23 guarda. A transformação da mente não acontece por esforço humano, acontece por habitação divina. Quando você mora em Deus e Deus mora em você, a sua mente começa a ser moldada de dentro para fora. Começa a pensar diferente, a reagir diferente, a enxergar a vida com outros olhos. Os olhos de quem tem um pastor, de quem foi guiado, restaurado, acompanhado, honrado, ungido e amado, com um amor que não tem fim. O Salmo 23 não é apenas um texto antigo gravado em páginas sagradas. Ele é uma carta viva, escrita por um homem que conheceu o vale e sobreviveu a ele porque o pastor jamais o largou. E hoje, essa mesma promessa é sua. O mesmo pastor caminha com você. A mesma bondade te persegue. O mesmo cálice transborda sobre a sua vida. Que você nunca mais leia essas palavras do mesmo jeito. Que cada versículo se torne uma morada para a sua alma, um lugar onde a mente encontra repouso e o coração encontra lar. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter dado o seu tempo mais precioso a esta palavra. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens que aparecerão na sua tela. Que o Senhor, o nosso pastor, cuide de cada passo seu. Até a próxima. E não se esqueça de conferir o link no primeiro comentário fixado para conhecer o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele foi feito com muito amor para alguém exatamente como você.